Oi, pessoal, boa noite. Então, novamente, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, tá? Hoje a gente dá sequência ao nosso projeto Roda de Conversa Terapêutica, do dia 28 de maio de 2020. E hoje a gente está com a temática constelações familiares, a polêmica da adoção. E temos hoje duas convidadas que em breve elas irão falar, a Zilmara e a Silvia. É, e a ideia hoje é a gente fazer uma pequena rememoração, pequena referência aos assuntos passados e dar sequência na questão da constelação familiar, em especial nesse assunto da adoção, que é um assunto, de certa forma, polêmico, é um assunto que tem causado muitas dúvidas, mas as dúvidas normalmente ocorrem pela falta de entendimento dos princípios. E hoje, esse é o nosso objetivo, que a gente saia daqui sem dúvida, que a gente saia daqui com todas as questões relativas a esse tema, pelo menos encaminhadas, sanadas, né? Retomando novamente a questão do procedimento, os microfones de todos estão desligados e quem precisar falar, por favor, ou me mande mensagem aqui no bate-papo, beleza? Ou então liguem o microfone quando precisarem. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de convidar a nossa amiga, uma das convidadas, nossa amiga Zilmara, para se apresentar e para que a gente possa efetivamente iniciar. Zilmara, por favor, ligue o microfone e se apresente aí para o grupo, por gentileza. Então, aqui para mim, bom dia, para ir para vocês, boa noite a todos e a todas. Para mim, eu quero, primeiramente, agradecer pela oportunidade que o Tássio está me dando de poder estar participando da live, conhecer tantas pessoas novas e que eu possa, de alguma maneira, trazer um pouco a respeito das minhas experiências, não só como consteladora, mas, de alguma forma, poder estar contribuindo com a minha vivência como ser humano, e aí entendendo que muitas O vezes cabo nem vai no teu mesmo. as pessoas Aumenta elas mais. estão sempre em condições de Aumenta, viado. entender os assuntos da constelação familiar, Vixe, Maria. como se a gente pudesse realmente perceber ali o quanto a dinâmica dos relacionamentos interferem na nossa maneira, na medida que nós vamos absorvendo o aprendizado, né? Então, eu sou brasileira, nasci aí no Brasil, na cidade de Itapeva, São Paulo, e no momento eu estou aqui na Austrália, eu tenho residência australiana, e para mim, eu falo para as pessoas que eu nunca fui tão brasileira quanto aqui na Austrália, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é da onde que você é, né? E eu também trabalhei com grupos que, coincidentemente, são brasileiros. Então, esse trabalho com a constelação familiar, com a dança, com o yoga, com a meditação, com a massagem, com a acupuntura, com os cristais, são ferramentas de autoconhecimento. E à medida que a gente vai se familiarizando com essas técnicas, a gente percebe que tudo está centrado em nós, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós trazemos de experiências não só passadas, independente das nossas crenças, mas aquilo que nós guardamos como sendo no momento presente verdade. E isso vai movimentar a nossa alma, movimentar a, a, as nossas ações e daquilo que a gente, de alguma maneira, quer realizar na nossa vida. Eu acho que deu para. Eu até vou Beleza. dizer para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, endereçar para mim ao Tássio, que para mim, daí eu vou respondendo. Mas para mim, com certeza, é um prazer estar aí com vocês.
Ok, Zilmara, gratidão pela apresentação. Agora vamos passar o microfone para a Silvia. Silvia Carla, por gentileza, liga o seu microfone e se apresente, por favor. É a nossa segunda convidada para participar do evento de hoje. Seja bem-vinda, Silvia. Boa noite. Também é com muito prazer e honra que estou aqui hoje, a convite do Cássio, sou de São Paulo, professora de yoga, professora de dança, terapeuta integrativa, e espero estar hoje aqui à noite com vocês, contribuindo, mas também aprendendo bastante, e possamos todos nós, cada um pouquinho, é, adicionar, né, conhecimentos, trocar experiências, conteúdos, né, que possamos estar presentes nesse momento, é isso que ainda pede, né? Namastê. Gostei. Silvia, ó, o teu microfone, pelo menos para mim, não tá ouvindo bem. Então, quando for falar na tua parte, é importante que o microfone esteja melhor. Eu não sei se tu pode trocar. Porque, será que é porque eu ativei o Bluetooth? E eu estava pensando, porque eu ia colocar uma música no final. Tá, Eu vou desligar o Bluetooth para a gente verificar se o som fica tá. melhor. Veja aí, então, por gentileza. Se Vou melhora. tirar o Bluetooth. Melhorou agora o som? Tá melhor. Tá melhor. Então, beleza, vamos, Então, vamos fazer espero isso, tá? Utiliza essa formatação aí quando você for falar, tá bom? Esse jeito que tá melhorou. bom. Ok? Mas deu para entender, né? Deu O sim, mas porquê do... a qualidade do som não estava tão boa. Ok? Então, Tá bom. gratidão. Então, pessoal, a sequência é a seguinte, tá? A gente vai trazer esse tema da adoção e depois a próxima a falar será a nossa amiga Zilmara, né? Que a Zilmara também trabalha com constelação. E na terceira parte do nosso evento, aí a Silvia retorna, que ela vai trazer a temática dela e vai fechar o nosso encontro com a parte da Silvia. A Silvia trabalha como ela disse aí, né? É uma terapeuta integrativa com várias ferramentas, dentre elas a yoga, e vai fazer o fechamento do nosso evento. Beleza, então vamos começar. Pessoal, o tema é a polêmica da adoção. Por que que a questão da adoção tem gerado tanta polêmica no que se refere a Bert Hellinger, tá? Então, eu tenho recebido várias perguntas, tanto de alunos, quanto de paciente, quanto como o pessoal que leu alguma coisa de Bert Hellinger, né? No sentido de que, por que Bert Hellinger desaconselha ou é pouco favorável à questão da adoção? Essa é a nossa temática para a gente responder. Mas antes de responder, eu gostaria que a gente fizesse aquele pequeno relaxamento de sempre que a gente começar, que a gente possa começar um pouco mais relaxado, um pouco mais leve, e no final também a nossa querida amiga Silvia vai fazer um relaxamento também para a gente terminar também com uma sintonia melhor, uma frequência melhor. Então eu peço que todos fechem os olhos, né? Que a gente possa se concentrar na nossa respiração e na minha voz. Então, inspira, expira. Inspira, expira. Então, a gente vai inspirar amor, vai expirar problemas. Vai inspirar saúde, vai expirar preocupação. Vai inspirar calmaria, vai expirar ruído. Vai inspirar paz, vai expirar preocupação. Vai inspirar generosidade, vai expirar preocupações. Então, nesse ritmo, bem tranquilo, inspira, expira. Vamos imaginar agora uma luz vinda do próprio céu, bem transparente, entrando pela nossa cabeça e nos acalmando,
nos deixando mais leves, nos deixando mais compassivos, nos deixando mais generosos, para que nós possamos nos conectar conosco mesmo, possamos nos conectar com o divino que há em nós, possamos nos conectar com a nossa verdadeira essência. Então, com amorosidade, com tranquilidade, vamos lentamente abrindo os olhos e nos preparando para começar a nossa reunião. Beleza, então vamos lá. O que é que Bert Helling fala nos livros, nas palestras dele com relação à adoção? A gente começa com a postura de Bert Helling e depois explica o porquê. Então ele diz o seguinte, que a adoção não é recomendada. Ponto. Quer dizer, vírgula. Se houver necessidade de adoção, ela deve ocorrer dentro do sistema familiar do indivíduo. Ou seja, tio, primo, avô e parentes. Se não tiver condições, deve ocorrer, então, através de um tutor. Certo? Isso é a ideia de Bert Helling. Agora vamos entender o porquê disso. Beleza. Pessoal, para entender o porquê, a gente vai ter que dar um passo atrás. Eu sei que a maioria de vocês já conhece essa temática, que a gente já tratou em encontros anteriores, mas a gente vai trazer novamente os fundamentos da constelação familiar. Então, vocês lembram bem daquelas 3 leis de Bert Helling, de 3 ordens do amor. Então, ele diz o seguinte, primeira lei ou ordem do amor é a lei ou ordem do pertencimento. Segunda lei é a lei do equilíbrio. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Então, pela própria sequência, a gente verifica que a lei ou a ordem mais importante é a lei do pertencimento, ou a ordem do pertencimento, que diz basicamente o seguinte, todos têm o direito de pertencer ao seu sistema. Então, vejam bem, esta lei sendo descumprida, ela está criando para um sistema um alto grau de desequilíbrio. E é exatamente nesta lei que a gente vai encontrar a maior parte dos desequilíbrios no que se refere à adoção. Porque percebam, então uma criança nasceu. Vamos criar um caso hipotético aqui. Uma criança nasceu e essa criança foi abandonada, por exemplo. Se ela estivesse sendo criada por uns pais adotivos, vamos dizer assim, e esses pais adotivos não estiverem preocupados com que a criança descubra qual é o verdadeiro sistema dela, então, de certa forma não, com certeza ela foi excluída daquele sistema originário. Então, este é o ponto porque Bert Helling não recomenda a adoção. Primeiro ponto. Por quê? Porque a criança tem o direito de pertencer ao seu sistema. Ou seja, na medida, então, de quem cria não favorecer esse retorno da criança ao sistema original, ela estará criando um desequilíbrio para a criança e estará gerando invariavelmente conflitos entre os sistemas. Então, qual que seria o adequado? O casal ou a pessoa que estiver criando a criança, ela tem que ter a consciência que ela não é o pai nem a mãe da criança. Ela é o tutor, ela é o cuidador, mas jamais o pai. O pai biológico, a mãe biológica, jamais pode ser afastada. Por quê? Esta é a primeira premissa da constelação familiar, pertencimento ao sistema. Então, beleza, vimos essas 3 leis, mas existem outros fundamentos também tão importantes quanto com relação à adoção,
que justificam essa ideia de Bert Helling. Então, primeira ideia é o seguinte, toda vez que um indivíduo não se reconhece pertencente a um sistema, como no caso da adoção, ele foi excluído e por algum motivo não retornou àquele sistema inicial, a primeira consequência que ocorre é o seguinte, ele perde, segundo Bert Helling, a força. Por quê? Porque ter a força do pai e da mãe significa que ele, antes de ter a força, ele precisa estar incluído. Se ele é excluído de um sistema, ele perde a força do pai e da mãe. Então, aquela força originária daquele sistema que ele deveria ter, ele perde porque ele está excluído do sistema. Então, qual seria a função do tutor, a função do cuidador? Promover o retorno do indivíduo, promover ou facilitar o retorno do indivíduo ao seu sistema originário. Aí ele retoma a força da família, a força do sistema originário. Bert Helling tem uma imagem que ele coloca muito bem a respeito desse aspecto, é o seguinte, todo indivíduo tem que ter a força do pai à sua direita e da mãe à sua esquerda. Então tem aquela imagem do pai ficar atrás do indivíduo do lado direito e a mãe ficar atrás do indivíduo do lado esquerdo. E ambos, o pai e a mãe, com a mão em cima do ombro. Se for o pai, a mão esquerda em cima do ombro direito do filho. Se for a mãe, a mão direita em cima do ombro esquerdo do filho. Aí, nessa situação, o indivíduo, a pessoa está tendo a força do pai, lado direito, e a força da mãe, do lado esquerdo. Como que alguém que foi excluído de um sistema, ou não sabe nem quem é o seu sistema de origem, como esse indivíduo pode ter a força? Então, este é o primeiro ponto que Bert Helling desaconselha a questão da adoção, porque o indivíduo perde a força. Beleza? Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, a gente também já conversou antes, quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de função. Então percebam, a criança, ela tem a função de ser filhos dos pais, tá? Assim como os pais têm a função de ser pais da criança. Quando ela ingressa em outro sistema que não é o dela, ela provavelmente vai desempenhar a função que não é a dela. Por quê? Ela tende a não aceitar a função dos pais adotivos de quererem ser pais biológicos. Tá? Essa é o grande problema que tem gerado conflitos nessa seara. Ou seja, o descumprimento da primeira ordem do amor, que é a questão do pertencimento, e o descumprimento desses outros dois fundamentos. Quais são os fundamentos? Não cumprimento da função e o segundo, a perda da força. Já vou responder uma pergunta que está aqui. O que é pergunta da Karen Aguiar? O que é exatamente a força do pai e da mãe? Poderia dizer que é a referência? Sim, Karen. Força do pai e da mãe é aquele vínculo que se forma entre o filho e o pai, que é estabelecido do momento da geração e jamais se perde. Se o filho não reconhece isso, se os pais não reconhecem isso, aquele vínculo, apesar de existir em termos energéticos, não existe em termos emocionais, não existe em termos de amor. Lembrando, sempre outro fundamento de Bert Helling, não adianta haver amor se não há ordem, certo? Então, primeiro vem a ordem, para depois vir o amor. E o que é a ordem? É exatamente aquelas leis. Pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Se não há pertencimento, o amor está em desordem. Então, certamente vocês conhecem vários casos, ou toda a família deve ter pelo menos algum caso de referência de crianças adotadas problemáticas. Não é que a criança é problemática, é que a lei está sendo descumprida.
Então, a criança vai reagir em busca da sua conexão, em busca do estabelecimento da sua ligação, que já existe, ligação energética, ela nunca perde isso, mas não está complementada com a ligação emocional, não está complementada com a ligação do verdadeiro amor. Então, pessoal, até aqui alguma pergunta? A gente vai dando nessas paradas para que não acumule as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, por favor, ligue o microfone e pergunte para a gente poder dar continuidade. Eu tenho, Por favor, quem está Anastácio. falando? Karen? Karen Ok. Aguiar. Eu queria saber primeiro se essa opinião do Bert Helling, essa posição do Bert Helling, é a sua mesma, é a mesma, se você coaduna com a posição do Bert Helling. Segundo, eu queria saber por que, então, se sim, por que é que, por exemplo, hoje, eu estou perguntando porque eu sei que você é advogado, a paternidade socioafetiva, ela se sobrepõe à paternidade biológica, por vários motivos, N motivos que a gente conhece, entendeu? E o porquê disso tudo, dessa busca de autoconhecimento, dessa busca de mergulho interior, da gente buscar o que se perdeu dentro de nós todos, certo? Sendo adotivos ou não. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma busca interior, que de alguma forma a gente perdeu ao longo da vida. Essa busca é de todas as pessoas, não interessa se é adotado ou não. É isso? Excelente, cara. Então, vamos lá. Acho que são 3 perguntas em uma, então vamos dividir. Então, primeira coisa, se a minha opinião, eu concordo com o que Bert Helling falou. Sim, desde a primeiras meus estudos lá na psicanálise, depois na psicologia analítica, depois na hipnose, depois na Deep Memory Process, biossíntese, bioenergética, eu só falo o que eu concordo. E por que eu concordo com Bert Hellinger? Pelo seguinte, a constelação familiar é um sistema, Karen, fenomenológico. Entendeu? O que quer dizer isso? Que a gente fala o que se observa no campo. Então não se cria nada que não se observe no campo. Tá? Então tudo isso são experiências. No caso do Bert Hellinger, que foram 40 anos, ele começou por volta de 50 anos de idade e morreu com 92, então são 42 anos de experiência de observação de campo. Tá? Então eu concordo. Claro, a minha experiência é muito pequena mais em relação a dele, mas o que eu pude ver bate com o que ele viu. E aí a sua pergunta, a segunda pergunta é sensacional. Porque veja bem, ó, você pergunta, não, mas nós todos estamos buscando aqui, nós todos sabemos quem são nossos pais, tudo mais, né? A busca do ser humano por autoconhecimento é algo inerente ao ser humano. Ela jamais vai terminar. Agora, o que é que acontece quando o indivíduo não tem a força do pai e da mãe? Ele começa lá atrás. Enquanto nós, que graças a Deus sabemos quem são nossos pais, temos mais ou menos uma relação boa ou não tão boa, mas pelo menos nós temos aquela referência, aquela força. Às vezes talvez não tenha sido muito ou pouco, mas nós temos. Quem não tem já começa com uma grande desvantagem. Primeira consequência a pessoa é muito confusa. Porque, observe, a pessoa não tem o que mais deveria ter, o que? A referência paterna, a referência materna. Isso é a primeira ponte, é a primeira estrutura que o indivíduo deveria ter. Sem isso, cara, tu lembra daquela do amor de mãe que a gente falou em alguns encontros passados, que Freud dizia, aquele indivíduo que não tem o amor de mãe certamente encontrará dificuldade com relação à questão da segurança, da confiança, do alto amor. Então é a mesma coisa. Quanto mais for descumprida essas ordens, lembrando, isso é fenomenologia, que se observa. Quanto mais é descumprida essas ordens do amor, mais confusão o indivíduo vai ter e mais perdido ele estará. E tu ia complementar? Por isso, então, que quando você diz, quando o indivíduo não tem o amor de mãe,
Por isso que eu perguntei se essa seria uma referência paterna e uma referência materna. Porque muitas vezes o pai e a mãe não são pais e mães biológicos, mas são pais e mães socioafetivos de grande referência. Beleza, ó. Então, vamos lá, são duas coisas distintas, tá? Então, ó, o pai e mãe de sócio afetivo que criou está exercendo o seu papel, beleza, beleza. Tá, mas se o indivíduo não tem aquela conexão inicial com o pai biológico, ele é mais ou menos o seguinte, ó, imagine uma plantinha, tá? Que vai ser plantada no chão, tá? Se o indivíduo teve as suas referências biológicas, é como se o terreno que a plantinha tivesse sido plantado tivesse totalmente adubado, tivesse totalmente pronto para que ele crescesse. Então, aquela planta vai ter as melhores condições. E aí, imaginemos outra situação. A mesma plantinha, só que ela não tá, o terreno onde ela foi plantada é pobre, de poucos nutrientes, ou seja, significa que ela não tem a sustentação paterna e materna. Ela vai encontrar muito mais dificuldade, mas nem por isso vai ter sua vida, vai ter que descobrir as coisas durante a vida. As duas árvores vão ter que crescer, tá? Mas uma vai sofrer muito porque não tem nutriente no solo, e a outra vai encontrar grandes facilidades porque está cheia de nutriente e está permitindo que ela se desenvolva mais rápido. Beleza? Então, Tá. lembrando, ó, o foco não é na crítica de quem adotou. O foco é no respeito às regras do sistema, no respeito às leis do amor. Isso aí, essas leis, se houver o respeito dessas leis, estará sendo facilitado o trabalho de quem está adotando. Se o casal que adota se dispuser a criar uma pessoa, a criar um indivíduo, mas com a mente focada, ó, eu estou aqui prestando um serviço a esta criança, mas eu estou à disposição dela para oferecer o melhor, inclusive que ela, no momento que ela precisar, quiser, querer, que ela possa descobrir ou saber, procurar os vínculos biológicos dela. Então, esse pai vai estar, ou essa mãe, está sendo estará desempenhando uma função de facilitação do crescimento do indivíduo. Imagine o contrário, se um pai que não, você é meu filho mesmo, o seu pai não presta, sua mãe lhe abandonou. Existe um princípio, Karen e todos, chamado fidelidade sistêmica. Tá? Toda criança ela tem uma fidelidade praticamente cega ao seu sistema. Se essa fidelidade ela é interrompida ou ela é um movimento forçado para que ela não desempenhe essa busca do pai, a busca da mãe, ela vai entrar novamente em conflito. Então, o mundo já tem conflito demais para uma criança que acabou de nascer e não recebe a devida estrutura ou o devido respeito às leis do amor. Pessoal, Anastácia? oi. Só mais uma pergunta para a gente passar para a Zilmara em razão do tempo. Pois não, Isabelita. No caso, para uma adoção ser bem sucedida, teria que, vamos dizer assim, ser uma necessidade da criança, para suprir a necessidade da criança e não dos pais, né? Porque o que ocorre mais é que os pais não podem ter filhos e eles, para suprir a necessidade deles, eles adotam e justamente não respeitam essa lei, tipo, exclui realmente o sistema. E aí, vamos dizer assim, para ser bem sucedido, teria que respeitar a ordem, dizer, olha, eu sou o seu pai, o seu pai substituto, né? O seu pai biológico não sou eu, né? E a criança ter essa necessidade, a necessidade da criança se sobrepor à necessidade desses pais adotivos, né? Seria mais ou menos isso, então? Isso, Isabelita. A questão que pega é esse desapego dos pais adotivos. Esse é o grande problema, tá? Porque ao se adotar, se quem adota estiver adotando única e exclusivamente pensando na criança, então será uma maravilha. Se quem estiver adotando estiver pensando nas suas necessidades egóicas,
egóicas, porque tem uma carência, porque não conseguiu ter filho, porque qualquer outro motivo que não seja o bem-estar da criança, aí vai ter problema. Tá? Porque ela vai tender a quê? Ela vai tender a afastar a criança dos pais biológicos. Tá? E isso é um descumprimento das leis sistêmicas. Ó, pessoal, só vou Anastácio, responder só rápido. rapidinho aqui, só Sim, bem rapidinho aqui, por claro, favor, Karen. só fazer um parêntese assim. Isso que você acabou de falar, eu acho que aplica-se a qualquer tipo de paternidade, não é? Porque se você for um pai ou uma mãe egoísta que está pensando só em você, você nunca vai educar um ser humano bem. Então, independente, o foco tem que ser na criança, no crescimento da criança e tal, e nunca em você, pai, mãe. Excelente. Eu vou trazer mais um outro tema aqui, só para criar polêmica aqui pra gente. Para vocês dormirem com mais dúvida do que certeza. Ó, aborto. Aborto não tem nada a ver com a criança. Aborto tem a ver com os pais. Ou a mãe não quer a maternidade, ou a mãe não está preparada, ou não tem dinheiro, ou o pai não sei o quê, ou não sei o quê, ou qualquer motivo que seja, não, o que é que o povo vai dizer, perdeu a virgindade, sou muito criança ainda, sou adolescente. Então, aborto não tem nada a ver com a criança. Se o pai ou a mãe da criança que foi fecundada antes de abortar, pensasse na criança, não haveria aborto. Mesma coisa a adoção. O foco da adoção tem que ser na criança, nas necessidades da criança, e não nas carências do pai. Beleza? Pessoal, ó. Nem espiritualmente, desculpa aí, é porque tem tanta coisa. Nem espiritualmente, você falou, aborto não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Nem espiritualmente. Não, veja bem, quando eu digo aborto não tem nada a ver com o pai e com a mãe, é na intenção. A pessoa não está pensando na criança. Quem aborta está pensando em si, em quem não quer ser pai e nem quer ser mãe. Agora, as ligações kármicas, as ligações energéticas, as ligações sistêmicas que são criadas a partir de um aborto, aí são infinitas, né? Então, o que eu quis dizer é, quem aborta não está pensando na criança, está pensando em si mesmo. Porque se pensasse na criança, não abortava. Mesma coisa a adoção. Se quem adota está pensando na criança, a adoção vai ser maravilhosa. Quem adota está pensando em si mesmo, satisfazer suas necessidades, vai ter problema. Pessoal, rapidamente para a gente passar para a Zilmara, senão a convidada não consegue falar. Por que a paternidade socioafetiva se sobrepõe à biológica nos dias atuais? Não deveria. A quem deve ser a primazia da paternidade é a biológica. Tudo mais vem depois da biológica, até pela ordem. Tá? Não deveria. A primazia sempre é da biológica. Buscando um equilíbrio, agora o Emerson. Não, mas tem um anterior aqui, ó. Como os pais adotivos podem ajudar a criança se eles não sabem nada dos pais biológicos? Beleza, pergunta da Mary Louise. Ó, nós não estamos falando de informação nem de conhecimento. Nós estamos falando de disposição. Nós estamos falando de intenção em ajudar. Pode ter o caso, sim, que os pais biológicos não sabem nada dos pais adotivos, não sabem nada dos pais biológicos. Mas se eles tiverem a disposição de sempre abrir mão em função de uns pais que eles nem conhecem, por exemplo, ele chega para a criança e fala, ó, a situação é essa, assim, assim, você tem o direito de pertencer ao sistema seu originário, seu pai e sua mãe merecem o seu amor, independente do que tenha acontecido. Então, essa disposição dos pais biológicos, essa intenção em estar conectado com as necessidades da criança é que vai fazer a diferença. A última pergunta aqui do Emerson. Buscando um equilíbrio no sistema, caso o pai adotivo estimule o filho a conhecer seus pais biológicos e este o rejeite novamente, não ocasionará um trauma maior na criança? Emerson, a resposta é parecida com a anterior. Nós estamos falando aqui de disposição dos pais. Eles não necessariamente têm que ir até o final, buscar os pais biológicos. Não, eles têm que ter a disposição, a abertura de estar desapegados
daquele papel de pai ou de mãe. Isso para favorecer que o indivíduo tenha o direito de pertencer ao seu sistema originário. Se a criança, o filho, rejeitar, aí é o processo do filho. Eu estou falando com o enfoque do processo dos pais adotivos, né? Então, uma coisa é o processo do filho, se vai aceitar, se não vai aceitar, se vai rejeitar, se não vai querer saber quem são os pais biológicos. Essa é uma questão. Aí independe do pai adotivo. Agora, o pai adotivo, a função é estar pronto a se permitir, está pronto a desapegar. Eu estou aqui, lembra aquela questão da função na constelação familiar. Eu estou aqui desempenhando a função de cuidador. Eu estou aqui desempenhando a função de tutor. Tá? Então, se os pais, desde o começo, tiverem essa consciência, será uma maravilha. Maravilha não só para eles, mas também para a criança. Pessoal, já falei demais. Zumara, por gentileza, seja bem-vinda, traga aí a sua experiência sobre a temática quando a Zumara terminar a fala dela, então a gente abre novamente para a pergunta e para a gente tentar esclarecer a maior quantidade de dúvida possível. Agora, lembremos, isso é um assunto polêmico, esse assunto e o aborto na constelação familiar gera muita polêmica. Aqui a gente apenas traz uma referência, uma ideia. Zumara, por favor, ligue o seu microfone e seja bem-vinda. O Tássio falou realmente aí muita coisa a respeito da adoção, e o que eu gostaria de complementar, né, que o Bert Hellinger, ele fala assim, que toda ação com relação à adoção é perigosa. Ele usa esse termo porque dentro da referência da adoção, você sempre vai encontrar atrás famílias disfuncionadas, tragédias, porque realmente nós sabemos que para que os pais, por alguma razão, não podem ficar com seus filhos, é porque existem o que o Bert Hellinger chama de emaranhamento, ou situações muito difíceis que criam a realidade daqueles pais biológicos não poderem permanecer com seus filhos. E, em função disso, eu pensei muito quando o Tássio me convidou para falar esse tema, a respeito, então, o que no caso, pode fazer, né, para que a adoção dê certo? Já que o Bert Hellinger, ele definiu como sendo uma ação perigosa. Nós sabemos, em função, inclusive, da situação que está no Brasil, que existe dentro da situação, irrevogável, que muitas pessoas precisam ali até para sobreviver de pais que se colocam ali, de pessoas que se colocam ali como pais adotivos para criar, né? Até a Karen estava falando dessa sobreposição socioafetiva desses pais que as pessoas chamam de pais de criação, né? Então, baseado no que o Bert Hellinger fala da ação ser perigosa, quem que procura constelação? A pessoa que, na verdade, está passando por uma dificuldade, porque ela descobriu que ela é adotada. Às vezes acontece em determinadas famílias que a pessoa ela nem sabe que ela é adotada, que a família adotiva resolveu não comunicar a ele que é adotado. Então, existe também esses mistérios. Tem a pessoa que procura você, assim, para saber da constelação, os pais adotivos, que está tendo problemas com essas crianças adotadas. E existe também pais biológicos, que se sentem muito culpados por, de certa maneira, ter que ter dado a criança, ou ainda delegado aquela criança, ou ainda porque estava numa situação financeira muito restrita, né? Então, dentro da constelação familiar, inicialmente a gente trabalha em cima do não julgamento, porque cada um vai trazer aquela questão para você, e para que realmente você possa ajudar, de você estar ali conectado com o que a pessoa traz. Então, eu queria estar porque eu tenho muito pouco tempo, queria estar registrando aqui a minha experiência. Teve uma vez
que uma pessoa adotada me procurou, e o que é assim a imagem de solução para a pessoa que foi adotada ou que está nessa posição. Como até o Tássio falou, primeira coisa para, de certa forma, conectar ou reatar com essa força, porque a força vem dos nossos pais, é trazer a história de que quando você coloca ali dentro do processo os pais biológicos e os pais adotivos, é impressionante. De forma inconsciente, aquela pessoa que ela é adotada, ela vai em direção a esses pais biológicos. E, então, a ideia inicial é, primeiro, que essa pessoa adotada, dentro do que a constelação mostra, perceba tenha consciência dessa desestruturação familiar e, ao mesmo tempo, ampliar a percepção dela de aceitar que aqueles pais são os melhores pais para ela. E, dentro dessa abordagem, a partir do momento que existe a possibilidade desse adotado, que muitas vezes sente um vazio, sente, como diz o próprio Tássio, falou, a questão da falta de energia, dificuldades das mais variadas na vida, é ele perceber que ele tem que trazer isso como uma força para ele e aceitar, tomar esses pais e, ao mesmo tempo, na hora que, de forma inconsciente, ele vai buscar alguém para substituir esses pais, que a gente sabe que não existe como substituir, mas aquele que vai agregar, no caso, por exemplo, os pais adotivos, a partir do momento que ele consegue se conectar com essa força dos pais biológicos, perceber que, na verdade, ele não precisa vibrar mais na escassez. É ao contrário, a vida trazendo outras pessoas que vão compor o aprendizado dessa pessoa na vida e trazer para ela a completude do amor. Que aí, a partir do momento que existe a possibilidade dela se conectar com esses pais biológicos e perceber, puxa, eu também tenho pais adotivos, de alguma maneira, puxa, eu tenho dois pais com funções diferentes. Eu tenho consciência maior, a imagem de solução é que ele consiga perceber aquela pessoa adotada, que houve aqueles pais que deram a vida, e ao outro lado, paralelo, é a história de perceber que esses pais adotivos também estão na condição de seres humanos e estão ali percebendo as histórias com relação que no caso eu vi a pergunta ali dela, né? Depois eu vou olhar as perguntas, porque eu quero estar seguindo esse raciocínio. Então, essa é a questão da posição dessa pessoa que ela é adotada, né? E a pessoa carrega com ela as experiências dos antepassados. Inclusive, eu acredito muito que as pessoas, os destinos das pessoas, eles se alinham de alguma maneira. Assim como, por exemplo, existe os agressores estão a serviço da vítima, a mesma coisa quando nós encontramos aqueles pais, no caso dos adotados, que vêm em direção a algo que aquele espírito precisa vivenciar como experiência, né, de referência materna ou paterna. Aí, daí, o que eu quero dizer também que é muito bom quando, por exemplo, existe essa amplitude e perceber que a vida vai trazendo outras referências para que a gente possa concretamente viver a nossa vida melhor. Tem também o ponto de vista dos pais adotivos. E os pais adotivos, eles vêm com a questão, muitas vezes, com as dificuldades que eles começam a perceber de como que a vida vai trazendo ali aquela criança que ele quer ajudar, aquela criança que ele quer assim, dar educação, oferecer uma vida melhor, mas quando a gente adentra assim, no sistema familiar dessas pessoas adotivas, você vê que sempre tem um link de alguém da família que, por alguma razão,
sofreu o abandono, ou alguma situação aonde muitas vezes desses pais adotivos perderam um filho e buscam substituir esse filho através da adoção com uma outra criança. Então, assim, são várias questões que acontecem ali com esses pais que, eu preciso, assim, adotar uma criança. Muitas vezes a mulher não pode ter filhos. Então, assim, são várias as razões que, de certa maneira, vão criar a necessidade da pessoa, puxa, eu preciso adotar uma criança, eu preciso ajudar esse mundo, né? Então, o que eu acho da constelação, a imagem de solução com relação às pessoas adotivas, é ela perceber que esse amor que ela quer, de certa maneira, doar para uma criança, se você tiver consciência do que está fazendo movimentar a sua alma para buscar uma criança, que às vezes pode aparecer, inclusive, na sua porta. Eu conheço pessoas que a pessoa abriu a porta e lá estava um bebezinho que foi colocado lá, então ela achou que ela tinha que adotar. Então, assim, é importante você usar a ferramenta da constelação para saber a sua real necessidade. Porque, às vezes, a gente tem que reconhecer que, às vezes, nós temos limitações e dificuldades que podem impedir a gente de adotar ou de certa forma, ter alguém ali para nutrir, para suprir, porque realmente, mesmo até como a Karen disse, para pais biológicos também já é o desafio. Imagine para pais adotivos, que de certa maneira sabem que de origem os filhos não são deles, né? E tem também a situação que rola de conflito entre pais adotivos e pais biológicos, porque às vezes esses pais adotivos se sentem superiores a esses pais biológicos, naquele julgamento, poxa, esses pais biológicos drogados, ou ainda existe assim, uma desestrutura, e aí existe ali uma necessidade, às vezes, dos pais adotivos para querer poupar a dor do adotado e em achar que não tem que falar a respeito. E, assim, os adotados, sempre de forma consciente ou inconsciente, vão em busca da sua identidade, da sua história, né? Finalizando a última parte, eu sempre, quando eu estava no treinamento de formação de consteladores, eu pude, assim, na minha forma de constelar e tudo mais, no sentido de participar de muitas constelações, e é interessante que quando o Tasso falou desse tema de adoção, na primeira vez, quando eu estava lá, quando as pessoas vinham com esse tema de adoção, eu sempre era convidada a participar, né, representando a mãe biológica, ou representando ali algum elemento, né, das constelações com esse tema. E o que, no caso, eu percebi é que a pessoa que tem essa relação, ela pode desenvolver o abandono, ela pode criar ali dentro do contexto uma situação de muita dificuldade, e eu trago esse tema, descobri através dessa experiência da minha própria família. O meu avô paterno, ele foi o único sobrevivente da gripe espanhola, e então ele teve que ser adotado. E eu não tinha assim, a imagem disso na minha frente, a não ser quando eu tive a oportunidade de viver essa experiência como representante e perceber o quanto essa situação, de certa forma, calou na minha alma, né? E, ao mesmo tempo, de como que eu posso trazer para mim, né, através desse tema, assim, a aceitação, a compaixão, e buscar o entendimento, para que eu possa, de certa maneira, conectar com a necessidade que essas crianças, por exemplo, que muitas vezes, por causa de separações, às vezes dentro de uma situação, esses pais não estão presentes e, de alguma maneira, acabam outras pessoas ajudando ali a colaborar, a cuidar, né? Então, é muito profundo e são várias assim, os leques vertentes que podem abrir, né? Mas aí eu quero dizer que
o importante é a gente perceber que, apesar de ser o Bert Hellinger aconselhar não adotar, eu acredito que tem situações que a gente tem que buscar a constelação para você poder se fortalecer e ver se realmente você está preparada, você está preparado para realizar uma adoção da melhor forma possível, se for sua necessidade ou a necessidade da criança que vem na sua direção. Zumara, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você iniciasse a resposta, mas antes de eu ler aqui a pergunta, só falar um pequeno detalhe. Ó. Pessoal, essa é a nossa o antepenúltimo evento desse padrão de trazer temas teóricos, né? Como eu já antecipei para vocês no grupo, depois desses 3 últimos eventos, nós iremos realizar a parte de a constelação familiar em grupo online secreta, tá? Então, por que eu estou trazendo isso agora? Porque é o seguinte, eu sei que a maioria de vocês, apesar da gente trazer essas questões teóricas aqui, vocês têm dificuldade de visualizar isso, porque é algo que vocês nunca participaram, que vocês estão tendo contato aqui pela primeira vez, que é até difícil de acreditar nisso, que uma força maior realize todos esses movimentos, né? Então, mas eu posso garantir para vocês, quando a gente começar a prática, vocês vão ver que essa força de movimento sistêmica é uma força talvez até mais forte do que a gravidade, tá? O indivíduo, ele tende a buscar, sim, a compensação daquele sistema em equilíbrio. Então, no exemplo que a Zumara disse aí, então, se o indivíduo for adotado, pai biológico, tudo e não conhece seus pais, na hora que o campo é aberto, tá, que é colocado lá o representante do pai biológico e tudo mais, ele tende quase como uma força incontrolável a se dirigir para o pai ou mãe biológico, tá? Então, mas isso a gente vai ver em breve, não só essa temática, como todas as outras temáticas, né? O movimento que o indivíduo sente no sistema dele, que levando ele, empurrando ele a resolver o emaranhamento, a buscar o equilíbrio, é uma coisa assim que tem uma beleza incrível e que soluciona de uma forma assim quase mágica a boa parte dos casos, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, Ilmara, e tu começa respondendo, depois eu complemento, tá? Tem uma afilhada, e depois a gente passa para a Silvia, eu peço desculpa para os outros que perguntaram aí, mas não vai ser possível responder, senão a nossa querida amiga Silvia não consegue falar hoje, né, Zilmara? Então fique só nós dois falando. Então vamos lá. Tem um afilhado, viu, Zilmara? Ó, tem um afilhado que foi adotado aos 7 anos, segundo o orfanato, os pais biológicos já faleceram. Ele tem uma irmã mais velha, só que os pais adotivos não querem que eles tenham mais contato. Isso não interfere na vida futura? Por favor, Zilmara, comece a responder. Às vezes, independente ali da história dos pais adotivos ou dos pais, quando você coloca, como bem o Tássio falou, o campo, isso independe, no caso das pessoas. A alma da pessoa, ela vai de encontro àquela que, por alguma razão, alguém está querendo excluir, ou a pessoa, de certa maneira, tem a dificuldade, porque a gente tem que ver a precedência, no sentido de que, apesar dos pais biológicos terem falecido, a vida, ela se, de certa forma, reflete nessa irmã que ele tem, que, no caso, conecta, inclusive, esse afilhado com os pais que faleceram, porque ela é a presença de que os pais, na verdade, refletiram, né, ali dentro do contexto da família. E as pessoas da família, gente, também compõem os irmãos, né? Às vezes, por exemplo, tem famílias que têm, considera-se assim, que tem 2 grupos, o pai casou de novo, depois tem, às vezes, 13 filhos. Estou dizendo assim, no teu inconsciente, aquilo vai se manifestar ali de uma maneira a você buscar na sua vida essa conexão de alguma maneira, não necessariamente, às vezes, com relação à irmã ou irmão, a não ser que aquela pessoa está ali no destino dela, ela considera aquilo importante para ela se nutrir, né, e se conectar,
mas às vezes as situações elas vão aparecer na tua própria vida, no teu aspecto profissional, ou em outras relações, essa dinâmica. Ok, Zilmara, muito obrigado. Pessoal, eu vou só complementar aqui rapidinho a resposta da Zilmara com um tema que a gente trouxe na vez passada, que é uma coisa super difícil para uma categoria de ser chamada ser humano, tá? É a questão do desapego. Então, a lógica é bem simples. Quanto mais apegado, quanto mais nós tivermos vinculado de uma forma negativa a um determinado assunto, mais o movimento sistêmico vai ser realizado no sentido oposto. E aí, movimento sistêmico no sentido oposto, normalmente as pessoas chamam de quê? Sofrimento. Então, essa situação que você colocou aqui, Cláudia, então é a perpetuação do sofrimento. Até que alguém no sistema pare e diga: opa, não, esse emaranhamento aqui precisa ser resolvido. E só há uma forma de resolver emaranhamento. Só há uma forma de resolver sofrimento. É o quê? Pelo respeito às ordens do amor, pela tomada de consciência do indivíduo. E aí, isso é difícil por quê? Porque tem um negocinho em cada um de nós chamado ego. Pense no negócio difícil de trabalhar. Tá? Nós temos aquela satisfação de realizar os desejos do ego. Quanto mais nós nos entregamos aos desejos do ego, à satisfação dos interesses pessoais, tá? Mais a gente vai estar gerando dor, mais a gente vai estar gerando conflito. O contrário, quanto mais nós nos desapegamos, quanto mais nós reconhecemos as leis do amor, as ordens do amor, que o amor, a ordem vem antes do amor, que existe o amor que cura e que existe o amor que adoece. Então, quanto mais a gente para e tem essa consciência, mais a gente consegue curar a nós mesmos e curar o nosso sistema. Então, vou passar a palavra agora para a Silvia. Por gentileza, Silvia, ligue o seu microfone e aí faça a apresentação da sua parte. E agradeço já a Zilmara pelo carinho de estar aqui conosco e pela sua brilhante apresentação. Silvia, por favor, o microfone é seu. Está ativado o meu microfone? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Agora? Tô ouvindo. Ok. Então, na realidade, eu não trabalho com constelação familiar, né? Acho que de todas as terapias, a única que eu não trabalho é a constelação. Mas me chamou muita atenção na fala de vocês dois, porque muitas palavras e muitas coisas, elas estão presentes praticamente em todas as terapias e até mesmo na yoga. A questão do pertencimento, que o Tati falou, do equilíbrio, né? A busca pelo autoconhecimento, que é inerente ao ser humano, e essa questão do auto-amor, né? E que está dentro da fidelidade desse sistema, da constelação familiar, né? Os conflitos que a Zumara ficou bem e falou a respeito, e essa questão de estar disposto a se permitir. É claro, dentro da yoga também a gente tem uma questão muito importante, que é a questão do desapego, né? E o desapego, na realidade, ele está implícito pelas questões de vínculo. Então, quando a gente verifica esses vínculos como algo que é nosso, é posse, né? Eu não consigo, né, me desapegar. Então, assim, apego, quando ele é visto como posse, eu não consigo trabalhar. Então, a primeira coisa é que eu tenho que transformar, né? E a partir do momento que eu estou disposta a transformar, né? Que é essa permissão, né? Esse permitir é estar disposto, como o Tássio falou muito bem, né? E eu achei muito interessante essa última fala dele, que ele contrapôs o amor que cura e o amor que adoece, né? O amor que adoece, portanto, é desequilíbrio,
né? Qualquer coisa que me traga doença e que me afete o físico não é saudável, não é equilibrado. Então, portanto, questões que envolvam conflitos, problemas ligados a essas situações familiares, né, quando existe todo esse sistema, quebra desse sistema, existe desequilíbrio. E a partir do momento que eu me coloco nessa situação de permissão e de aceitação, né, eu posso desenvolver algumas questões no que se refere ao perdão, né? No caso das pessoas que adotaram, né, e do filho que foi adotado, entender que, na realidade, dentro desse sistema, as pessoas elas podem agregar e somar a partir do momento que elas estão dispostas, que se permitem, né? E dentro da yoga a gente tem uma palavra muito assim para limpeza, a gente chama de kriya. Mas eu vejo essas limpezas desses conflitos, dessas problemáticas como um expurgo, né? Dessas mágoas e ressentimentos. Porque dentro desses conflitos, a gente sempre fala, né? Quando a gente entra em conflito e a cabeça fica quente, às vezes a gente acaba falando coisas que não gostaria de ter falado, né? Emoções que vêm, que de repente a gente fala, puxa, fiz isso no momento que eu estava quente, sem raciocinar. Então, o estudo dessas mágoas e dos sentimentos, eu acho muito importante no sentido de uma limpeza, né? De trazer, de trazer o exercício, no caso, desse amor. Então, viver o presente, a gente fala muito de viver o presente. E a partir do momento que você se permite e aceita viver esse presente, vem o convite para esse convívio saudável, né? Então, perceber que se conectou aos outros, despertar o reino que existe dentro de nós. Dentro desse sistema, só é possível ser este reino com o outro se eu estou bem comigo, com o outro e com o meu reino. Então, para esse sistema, esse reino estar bem, todos têm que estar dispostos, né? E importantíssimo, quando a gente fala de saúde, a saúde ela é mental, ela é física, ela é espiritual também. Então, reforçar todos esses temas é muito importante, no que tange a todos esses aspectos. Então, o equilíbrio, o reconhecimento, o pertencimento, a empatia, a gratidão, estão dentro dessas práticas saudáveis, né, para a gente limpar e expurgar essas mágoas, esses conflitos. E o convite maior para que tudo isso aconteça é o amor. Não o amor que adoece, mas o amor que cura, né? Então, eu acho que, percebendo tudo isso que eu vi hoje, né, o amor é o contato com o potencial de doação e conexão entre os seres de forma verdadeira. O amor vai além, é olhar nos outros e reconhecer no outro a união para enfrentar desafios muito semelhantes, em maior ou menor grau. A ligação com o amor divino universal envolve aceitação, pertencimento, equilíbrio e enriquecimento dos relacionamentos, compaixão, sentimentos positivos, esperança e ternura. E agora eu gostaria de fazer um convite para que a gente fizesse uma meditação. A gente, bem no centro do peito, a gente tem uma glândula chamada timo. Há muito tempo, os cientistas até pensavam que quando a gente saía da adolescência, o timo não servia mais para nada. Ele ia diminuindo, 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 e quando a gente deixava esse plano, o
ficava bem pequenininho. Mas, na realidade, estudos que foram feitos, se descobriu que a glândula timo, ela é ativada através de sentimentos positivos. Então, quando eu tenho felicidade, quando eu estou equilibrado, quando eu estou bem, o meu timo, ele expande. E, portanto, a glândula timo, ela é reconhecida como uma glândula da imunidade. Porque se você está feliz e o sistema está equilibrado, você não adoece, né? O amor está transbordando no centro do peito, no coração. Então, eu gostaria que vocês agora fechassem os olhos, se colocassem em uma posição bem confortável, procurassem manter a coluna ereta, e fechando os olhos, procurando agora observar a sua respiração de forma lenta e profunda. Procurar agora encher o peito com algo que já é seu, a energia do amor. Um olhar para dentro de reconhecimento, para transformar tudo, com coragem, com esse amor. Respirando de forma lenta e profunda. Procure agora ir relaxando todo o seu corpo. Cada vez que você soltar o ar, relaxe os músculos, os nervos, os ossos, suas articulações, a cada eliminação do ar. Inhale profundamente, exale lentamente, descendo agora uma escada mental. Está mergulhando no amor infinito, nas profundezas do seu ser. Esse bicho só vive saindo do canto. Inspire profundamente o perdão e exale lentamente. Inspire profundamente o amor e exale lentamente, procurando solver todos esses sentimentos, todas as partes positivas. Inale profundamente a paz, solte lentamente agora. Inale profundamente a saúde, a alegria, a segurança, a liberdade. Agora, no nível mais profundo, mais inteligente, mais livre e mais feliz do seu subconsciente, veja os sentimentos da muita vida, infinita, em que a energia do amor, a força da fé, o poder infinito que invade todo o seu ser. Inale profundamente, solte lentamente, afirmando positivamente, neste momento, todos os sentimentos gravados, registrados, que agora mudam, trocam todas as palavras e imagens negativas do seu subconsciente. Essas palavras positivas que agora você escuta, mudam todos os padrões negativos e restritivos no cérebro. Inspire profundamente, solte lentamente, repetindo apenas um nome. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Obrigado por tudo, para sempre. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Obrigado por tudo, para sempre. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Respirando profundamente. Permaneça por mais alguns segundos, contemplando o amor, a beleza infinita do seu coração.
energia transborda. Agora, permeia todo o nosso espaço, pelo nosso corpo, pelo nosso. Exalando devagar, só sentindo. Perceba as temperaturas. Só percebendo agora, bem no centro do seu expanda, expanda a sua consciência. Separa seus braços, ou até as pontas dos dedos pés e das mãos. Podendo lá. Abrindo devagar, as mãos na frente. Gratidão. Namastê. Silvia, gratidão. Silvia, eu ia pedir a gentileza. É o seguinte, algumas pessoas estão dizendo aqui que o som não estava muito bom. Então, você faria uma gentileza para mim, para a gente, né, em razão do tempo, você poderia gravar essa parte e me mandar, e eu vou disponibilizar para o pessoal, porque ficou muito bonita, mas algumas pessoas perderam. Eu até consegui ouvir, eu botei no máximo aqui o meu som, consegui ouvir. Mas aí tu grava assim depois com calma e manda pra gente, tá? Pode ser? Bravo. Aí eu Pode. disponibilizo para todo mundo. Tá bom assim, pessoal? Eu envio para você. Tá bom. Porque estava oscilando. Às vezes ouvia, às vezes não ouvia. Eu consegui Eu ouvir acho que porque também tinha microfones que ficaram abertos. Tem isso. Mas como eu não pude interromper, não dava para interromper, mas quando os microfones ficam abertos, é importante que fechem os microfones. Porque aí as pessoas não conseguem ouvir realmente. Mas beleza, não tem problema. Por favor, faz a gente ler, grava essa parte da meditação, aí eu disponibilizo para todo mundo, até pessoal, para a gente usar isso aí antes de dormir ou antes de quando for deitar, para dar uma relaxada assim, entrar num clima melhor, tá? Até nas próprias constelações, né, tá? E isso, também isso, tá? Pessoal, ó, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos reservar um tempo mais para 3 perguntas, tá? Tanto para mim, ou para a Zilmara, ou para a Silvia. Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar, por favor. Oi, Anastácio, tudo bem? É o Igor falando. Opa, Igor, seja bem-vindo. Minha câmera aqui. Por favor. Tudo bem? Tudo bom. Apareci. Eu tenho uma pergunta, eu sou filho adotivo, e agora eu fiquei me perguntando, jogando luz sobre a questão do feeling, se quando, por exemplo, a gente não consegue resgatar, eu digo fisicamente, né, esses pais, eu não consegui correr atrás desse, né, desse sistema, ao ter contato com os pais, muitas vezes eles já podem ter falecido, como internamente a gente pode fazer para alcançar, porque esse sistema ele está aqui, né? Então, como fazer para alcançar esse laço, né? Que você falou emocional, com os pais, como fazer esse movimento de referência, né? Muitas vezes quando esses pais já se foram, mas eles continuam dentro da gente, né? Mas como fazer isso na prática, assim, eu digo. Excelente pergunta aí, excelente. Zilmara, por gentileza, comece a responder e aí eu complemento, pode ser? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você já chegou a fazer a sua constelação familiar com esse tema? Foi a primeira vez que eu fiz uma constelação, foi justamente esse tema que veio, assim, né? Só que aí ainda estava muito amaranhado com a questão da minha família, né, que me adotou e tal, os meus pais de criação. Então, depois nunca mais fiz nenhuma. Porque à medida que você vai acessando esse campo, eu acredito que, independente deles serem falecidos ou não,
você vai se conectando com a informação para justamente guiar você para as situações na tua vida presente que te tragam mais realização, mais conectado com a realidade daquilo que você quer para a sua vida. Porque a verdade é quando você simplesmente observa que aqueles pais biológicos, eles fizeram o quanto eles puderam, né, ali, diante das dificuldades que eles tiveram, mas que você está aí na prova viva de que tudo valeu a pena, independente do que eles fizeram. E, ao mesmo tempo, é de você olhar também para esses pais adotivos, de você tá ali fazendo a reverência pela gratidão, mas esse tomar a vida, nesse momento da sua vida, é você perceber que a sua alma vai se conectar com aquilo que é necessário para você realizar, porque você traz a força desses pais biológicos já quando você está aí falando, perguntando, questionando. Então, a sua alma, ela já está buscando, isso já está acontecendo. Né? O fato de você estar num grupo, né, como o do Tássio, falando, querendo processar entendimento sobre sua vida, já está acontecendo. Né? Então, eu penso que esse movimento ele é contínuo de aprendizado, né? Não só para quem é adotado, mas assim para nós também que temos as nossas questões com os nossos pais, né? Esse tomar é você perceber que eles te deram a vida, mas que agora está nas tuas mãos a sua vida aí. Você olha para as tuas mãos e, puxa, eu tenho a minha vida, eu tomo agora a minha vida, eu tenho consciência, inclusive, os pais adotivos fizeram o que eles puderam, eu vou tirar o maior proveito, inclusive, às vezes, acessando o campo, as pessoas, elas se conectam e deixam com seus pais biológicos as situações difíceis também, né? Dizendo assim, existem frases de solução na constelação, e a gente tem uma frase muito poderosa que eu digo assim, queridos pais, obrigado pela vida. Agora, por favor, me deem sua bênção e permita que eu faça um pouco diferente de vocês. Né? Essa coisa de você perceber que agora você pode se liberar para viver suas próprias experiências e tendo como referência, inclusive, se você tomar esses pais, com toda a tua força e teu coração, trazer para você daí esse alinhamento com a sua própria vida. Ok, obrigado. Vamos, Zilmara, vamos complementando aqui a colocação da Zilmara, Igor. Eu diria o seguinte, ó. Certa feita me perguntaram, até num desses encontros, Anastácio, às vezes a gente traz pro sistema, para a constelação, um assunto e o que aparece é outro. Então, veja bem, é exatamente isso, tá? Então, as forças do campo vão mostrar, na hora que se abre o campo, que se abre a constelação, vão mostrar para o indivíduo, para o terapeuta que está lá, qual é a principal demanda que precisa ser trabalhada. Então, veja bem, e aí, em cima do que aparecer, aí a gente vai executar os movimentos do amor que cura. Mas vamos supor que você não já tenha participado, não queira mais participar. Então, qual é a outra forma de você observar o que é que está precisando trabalhar e como fazê-lo? É no dia a dia, Igor. Então, veja bem, ó. Quando a pessoa está desconectada do pai e da mãe, a primeira grande e forte característica é a perda de força. Tá? Então, se você se auto-observando no dia a dia, essa perda de força. Outra coisa também que acontece comum é o auto-boicote. Tá? Existe sempre aquela tendência a se boicotar, as coisas não darem certo, as coisas começarem e não terminarem. Isso é uma tendência, por exemplo, da falta da mãe. Quando a pessoa começa uma coisa, mas não termina, é a falta do amor de mãe. Então, se observe quais são as tendências, padrões repetitivos que acontecem na tua vida, e aí, a partir daí, você consegue identificar qual é o que está faltando. Se é a força do pai, se é a força da mãe, se é a questão relativa à fidelidade, se é a questão relativa ao emaranhamento X, Y ou Z. Tá? Então, primeira orientação, autoobservação. Opa, tá pegando em mim, é isso aí. Aí ou você consegue a solução
consigo mesmo, no sentido de que aí a solução é em que linha? Sempre na linha da reconexão, do perdão, da compaixão, do reconhecimento que os pais, tanto adotivos quanto biológicos, fizeram o máximo que lhes era possível dentro do concebível deles. Porque eles tiveram também o seu sofrimento, eles tiveram também as suas dores. Então, eles desenvolveram, em razão daquelas dores, às vezes couraças, que, principalmente nas gerações passadas, impediam o abraço, impediam movimentos de carinho, impediam movimentos de gentileza, impediam movimentos de amorosidade. Então, identifique qual é o padrão seu, tá? Após identificado, aí você destine o amor que cura, o amor da reconexão, o amor da generosidade, o amor da amorosidade para aquelas questões que precisam ser tratadas. E normalmente, Igor, isso aí é 100% dos meus casos, é a criança ferida dentro de nós. Tá? Então, a criança ferida, ela entra numa espécie de fixação. Tá? Ela se fixa num período onde ela foi maltratada. Ela se fixa no período onde as necessidades básicas de amor dela não foram atendidas. E aí, essa fixação, ela leva para o adulto. E aí, o adulto está muito bem lá na sua vida, tudo mais, aí, de repente, aparece a criança ferida. Ó, eu não fui, determinada coisa não está bem resolvida. Aí, tome sofrimento no adulto. Beleza? Foi mais ou menos... Atendeu a tua expectativa, Igor? Entendi, perfeito. Obrigado, viu? Beleza, gratidão pelo Sim. comparecimento. Obrigado, Eu tenho mais viu? uma pergunta aqui para a gente, Zilmara, que se refere à questão de adoção. Ó, Anastácia, eu sou adotiva também e trago um sentimento de dívida muito grande em relação à minha família adotiva. A constelação me ajudaria a superar esse sentimento, pois sinto que não sou merecedora do amor deles. Zilmara, quer começar? Zilmara, pode ligar seu microfone. Isso. Então, como no caso ela iniciou falando Anastácio, começa com você agora, que ela colocou Anastácio. Perfeito. Ó, então vamos lá. A constelação ajudaria a superar esse sentimento, que é a primeira pergunta. Sim, sem dúvida. Dentre as técnicas que eu trabalho, que eu estudei, psicanálise, psicologia analítica, hipnose, biossíntese, bioenergética, constelação familiar é a melhor para esse tipo de caso. Tá? Então, a segunda. Pois sinto que não sou merecedora do amor deles. Beleza, ó. Existe um conceito dentro da constelação que se chama inocência e culpa. O que é a questão da inocência e o que é a questão da culpa? É o que você coloca aí, ó. Inocência é quando o indivíduo se sente pertencente a um grupo. Então, ele se sente no estado de graça, ele se sente no estado de inocência. Toda vez que a desconexão do grupo ou de algum ente querido do grupo, uma desconexão lateral ou uma desconexão sistêmica, o que acontece? Ele entra no sentimento de culpa, que é exatamente o que você está falando. Eu não me sinto merecedora do amor deles. Isso ocorre, então, pela desconexão, pela falta da sua integração, a falta do reconhecimento do amor que cura. Então, você está sintonizada na frequência da escassez. Você está sintonizada na frequência do amor que adoece. Isso aí é mudar a chave. Mudar a chave para quê? Para a sintonia no amor que cura. E o que é o amor que cura? O fundamento do amor que cura, basicamente, são dois. Primeiro, cumprimento das leis do amor, essas três que a gente já conversou. E segundo, o perdão. O perdão, a compaixão, essa mesma resposta que eu dei para o Igor, tá? No sentido de que, reconhecer que sim, você é merecedora. Então, eles fizeram o máximo por você e você vai fazer o máximo até para honrar o esforço que eles tiveram para com você. Então, é um movimento de honra, um movimento de reintegração ao grupo, um movimento de retorno à inocência. Beleza? Zilmara? Eu queria só fazer uma pergunta à Karen. Karen, você tem contato assim contínuo com a sua família adotiva? Acho que ela não quer falar. Oi, só com a minha mãe. Com meu pai eu não sei quem é.
Tá, então, porque vale a pena, muitas vezes, você perceber que você é a referência dos seus pais biológicos. E quando você fala ali, a constelação, no caso, que eu não me sinto merecedora, provavelmente, às vezes, você pode estar conectada com esses pais biológicos, das dificuldades que eles tiveram realmente em deixar você com essa família adotiva, né? E, ao mesmo tempo, pelo que você me parece, que essa família adotiva soube muito bem cuidar de você. Então, na verdade, você, com esse sentimento de gratidão, se conectar com esses pais biológicos e perceber que você também está conectada com o sistema familiar da sua família adotiva. Até queria estar mencionando para você que teve uma pessoa que eu fiz uma constelação, onde ela estava assim, muito triste, porque ela tinha perdido o pai adotivo. E à medida que a gente fez a constelação, a gente descobriu que, na verdade, era a necessidade dela querer se conectar ali com esse pai, que por alguma razão também parecia estar tão desconectado, até poderia até dizer, pela visão que todas as pessoas estavam vendo, que esse pai talvez tivesse falecido, né? Ou tivesse tão complicado para que ele pudesse estar se conectando com ela. Então, a ideia é que você possa perceber essa gratidão, como diz o próprio Tássio, vivendo a sua vida de forma plena. O que dentro da referência que a sua família adotiva traz para você pode levar para a sua vida, para onde você for, e trazer isso para aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, como uma referência positiva para você perceber, inclusive, que você não só é merecedora do amor deles, mas também dos seus pais biológicos, né? Assim, essa coisa vem de lá de trás, do seu sistema, né? Em função dessa desestrutura ou de não ter essa função com clareza. Então, com certeza, eu comungo, né, com a mesma postura do Anastácio, né, que você colocou, de que, sim, a constelação vai trazer para você elementos muito efetivos para você ter sua vida de forma mais plena. E complementando só antes da gente passar para a última pergunta, gratidão, Karen, pela pergunta, mas eu aproveitando essa colocação da Karen, a resposta da Zumar é o seguinte, aí voltando para a nossa primeira afirmativa na nossa conversa sobre a orientação de Bert Hellinger de que a adoção não deve ser feita, e se for feita, deve ser feita por parentes, e se não puder ser feita por parentes, seja feito por tutor, mas o objetivo de Bert Hellinger, percebam, nem é diminuir a importância de quem está adotando, e nem é diminuir a importância da adoção. A colocação de Bert Hellinger é no sentido de alertar que existem regras, que existem leis que devem ser cumpridas para a proteção do adotado, para a proteção da família que adota e para a proteção dos pais biológicos. Se essas leis forem cumpridas, que leis? Tá, o reconhecimento do amor e o carinho que os pais que estão adotando têm para com o filho, o reconhecimento do amor e do carinho do filho para com os pais biológicos, independentemente de quem foram ou o que fizeram, tá? Então, se esse reconhecimento de amorosidade é feito, então a adoção cumpriu a sua função, tá? Então, na verdade, a postura de Bert Hellinger é apenas um alerta para que as coisas deem certo, um alerta para que todo mundo possa ser pleno nessa questão. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, é a última, tá? Do Emerson para a Silvia. Silvia, somente a prática da yoga, por proporcionar uma maior consciência do corpo, consegue curar sintomas psicossomáticos? Por favor, Silvia, liga o seu microfone. Silvia, não ligou. Deixa eu tentar ligar aqui para você, peraí. Pronto, agora sim. Igual toda vez, Emerson, que você sente alguma coisa no seu corpo físico, significa que as outras camadas que a gente tem, que outros corpos, energético, espiritual, áurico, foram atingidos. Então, a última camada que penetra é o físico. Então,
o corpo nada mais te alerta de que alguma coisa anteriormente estava desequilibrada. Então, o desequilíbrio, na realidade, não começa pelo nosso corpo físico, ele começa pelas camadas que antecedem o corpo físico. Então, para a gente poder curar, né, essas outras camadas, aí a gente tem que ir dentro e para fora. Então, você começa a trabalhar o físico, começa a trabalhar o seu autoconhecimento, os seus dons, e através da prática, conhecendo o seu corpo melhor, você vai trabalhando as outras camadas, isto é, energética, o campo áurico e assim por diante. Então, o movimento é de dentro para fora. Gratidão, Silvia. Pessoal, então com isso a gente encerra a nossa conversa, agradecendo o carinho da Zilmara, o carinho da Silvia, o carinho de cada um de vocês em estar aqui. Então, gratidão novamente. Tá? Teremos mais duas conversas como essa nas próximas quintas-feiras, e aí depois passaremos a realizar a constelação familiar em grupo, online e secreta. Lembrando, tá? A modalidade que a gente vai adotar é a modalidade secreta. Então, uma boa noite a todos. Eu vou disponibilizar assim que estiver pronto, se der tudo certo, a gravação no grupo. E muita gratidão para todos vocês, em especial para as convidadas Ilmara e Silvia. Obrigada. Uma excelente noite para vocês. Boa Tchau, noite a pessoal. todos. Muito obrigada. Obrigada pela. Boa noite para todos. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, vão com Deus. Ai, cara. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Sandra. Só tá aparecendo aí na tela. Boa noite. Tchau, Karen, Lili, Mari Luz, Simone, Sônia, Soraya, Cláudia, Cleide, Eli, Elizabeth. Gratidão a todos. Então, encerrando nosso encontro do projeto Roda de Conversa Terapêutica do dia 28 de maio de 2020. Uma boa noite para todos.